Por favor, vamos abrindo aí, ó. Apesar dos castigos, pra sobreviver. Vai lá. Seja sempre o caminho. No novo tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. No novo tempo, apesar dos perigos, estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer. Pra que nossa esperança seja mais caminhosa, seja sempre o caminho que se deixa dançar. Chegando pra brincar no meu guitar, no teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Após um anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, e tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro,
Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando as nossas roupas no varal. Tu vês, eu já estou nos teus sinais. Tu vês, eu já estou nos teus sinais. Tu vês, eu já estou nos teus sinais. Abra uma laje das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra ficar no meu lugar, do teu cavalo feito no cabelo ao dedo, e o sol parando as nossas roupas no bar. Abra uma laje das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra ficar no meu lugar, do teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando as nossas roupas no mar. Tu vês, eu já estou nos teus sinais. Tu vês, eu já estou nos teus sinais. Tu vês, eu já estou nos teus sinais. Gente, por favor, vamos lá, vai começar a cerimônia, por favor. Eu já estou. Faremos a leitura do currículo do professor Custódio Luiz Silva de Almeida. O professor Custódio Almeida ingressou como docente da UFC no dia 9 de fevereiro de 1993 no Departamento de Ciências Sociais e Filosofia. Foi professor assistente, professor adjunto e professor associado, chegando à categoria de professor titular da Universidade Federal do Ceará em fevereiro de 2018. Graduado em Computação e Filosofia, mestre em Sociologia e doutor em Filosofia. Foi chefe do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, coordenador do curso de graduação em Filosofia, diretor do Instituto de Cultura e Arte da UFC 2008-2011, pró-reitor de graduação 2007-2015, período em que coordenou na UFC a nomeação do reitor Ícaro de Souza Moreira, o maior programa de expansão da história das universidades federais brasileiras. Foi presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação do ADIF de 2014 a 2015 e vice-reitor da Universidade Federal do Ceará 2015 e 2019. O professor Custódio Almeida foi membro do Conselho de Administração do Instituto Cuca da Prefeitura de Fortaleza 2016-2020. O professor Custódio é membro do Conselho Estadual de Educação do Ceará, tendo sido presidente da Câmara de Educação Superior e profissional do Conselho Estadual de Educação do Ceará de 2017 a 2023. É membro do Conselho de Administração do Instituto Mirante de Cultura e Arte 2021. É o cientista-chefe da cultura do Estado do Ceará. É professor titular e didata em biodança. Reitor mais votado pela comunidade universitária e pelo Conselho Universitário para o mandato de 2019 a 2023, mas não nomeado pelo presidente anterior. Reitor mais votado
reitor mais votado pela comunidade universitária e pelo Conselho Universitário para o mandato de 2023 a 2027, nomeado pelo presidente Lula. Neste momento, faremos a leitura do termo de posse. O ministro de Estado da Educação, tendo em vista o disposto no artigo 13 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, imposta, a partir de 20 de agosto de 2023, Custódio Luiz Silva de Almeida, nomeado pelo decreto de 2 de agosto de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 3 de agosto de 2023, seção 2, página 1, para exercer o cargo de reitor da Universidade Federal do Ceará. O servidor apresentou os documentos exigidos pela lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir os deveres e atribuições do cargo, bem como se comprometeu a observar o Código de Conduta da Administração Federal, aprovado pela Presidência da República em 21 de agosto de 2000, anexando a este termo declaração quanto ao exercício ou não de outro emprego ou função pública. Para constar, Sinária Dias Custódio, em exercício na Coordenação Geral da Gestão de Pessoas, lavrou o presente termo, que vai assinado pelo Ministro de Estado da Educação e pelo empossado. Brasília, 20 de agosto de 2023. Camilo Sobreira de Santana, Ministro de Estado da Educação, Custódio Luiz Silva de Almeida, assinam neste momento o termo de posse do novo reitor da Universidade Federal do Ceará. Está lá. Esses paramentos serão entregues por representantes da comunidade acadêmica. Convidamos o reitor, professor Custódio Almeida, para ir à frente do palco receber seus paramentos. E agora, convidamos para subir ao palco os representantes da comunidade acadêmica. Representantes docentes, professora Maria Aparecida de Paiva Montenegro, professor Orlando Luiz de Araújo. Representantes técnico-administrativos, Maria Cristina de Figueiredo Monteiro, da Feijão Rabeiro. Representantes discentes, Manuí Pereira da Silva, Tabajara, Tapuyó, Itamaraty, Piauí, Dandara, Aliade, Cavalcante Baixo. Samarra e Capema ou Branca, que representa todas as áreas do conhecimento, e o colar eleitoral. Os representantes dos docentes farão a entrega da Samarra, que é a veste superior das autoridades universitárias, da principal endereço do conjunto das vestes salares eleitorais, reservada para uso exclusivo dos leitores, simbolizam Vocês estão subindo. Estão subindo. Vocês subiram, vou ter que ficar na frente. Vai ser pior. Amigo, na hora do desça um degrau. Desça um degrau, querido. Você vai atrapalhar. Você que está atrapalhando, rapaz. Por favor. Tira essa foto amanhã, ele está reclamando. Pede fotógrafo na segurança. Mais com ele, por favor, doutor. Não sobe não, ó. Não sobe não.
Agora convidamos os representantes dos técnicos administrativos para fazer entrega do colar integral. O medalhão com as armas da República representa o poder otorgado pelo excelentíssimo senhor presidente da República através do Ministério da Educação. O segundo medalhão, com o escudo da universidade, simboliza o poder conferido ao reitor pelos seus pares do Conselho Universitário. Essa entrega será feita pelos representantes dos técnicos administrativos. Mais de lado. Valeu, Zael. Vai na frente. Aqui, Zael. Meu amigo. Convidamos os representantes dos especial do Banco de Leitores, doutores e novos casos. Os leitores usam uma cobrança que é usada somente na solenidade oficial da universidade. Vai lá pra cá. Isso. Agora pra cá. Isso. Vira aqui também. Eu fico, pelo amor de Deus. Foto, reitor. Sorrindo aqui no meio, por favor. Aqui, reitor. Pra cá, reitor, pra cá. Pra cá, o sol. Pra cá um pouquinho, ok. Show de bola. Valeu? Aqui a pose aqui, o sol. Peraí, todo discurso, um discurso. Como reitor da Universidade Federal do Ceará, pelo excelentíssimo senhor ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana, assumo, neste momento, com muita honra, o exercício do cargo. E como primeiro ato da nova administração, assino o termo de posse da professora Diana Cristina Silva de Azevedo, mas antes solicito a chefe do cerimonial, Cláudia Lordão, que proceda à leitura do currículo e em seguida do respectivo termo de posse. Professora Diana Cristina Silva de Azevedo, graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Engenharia Química pela Universidade de Porto. É professora titular da Universidade Federal do Ceará e foi professora visitante adjunta da Universidade Nacional de São Luís, na Argentina. Atua na docência de fenômenos de transporte, operações unitárias e nível de graduação e pós-graduação. Foi chefe de departamento, coordenadora do curso de graduação do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFC e vice-diretora do Centro de Tecnologia. É pesquisadora PQ, do CNPq e coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Captura e Conversão de CO2. Orienta teses e dissertações do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFC com 107 casos. Esteve à frente do Comitê de Avaliação do CNPq
MCPI, e na CAPES/MEC, entre 2011 e 2023. Membro titular da Academia Cearense de Ciências. Mãe de 3 filhas, tem interesse particular em ações afirmativas e políticas públicas que promovam a maior equilíbrio de gênero nas carreiras da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Termo de posse da vice-reitora da Universidade Federal do Ceará. O reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Luiz Silva de Almeida, considerando os poderes decorrentes do decreto de 2 de agosto de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 3 de agosto de 2023, o senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, imposta nesta data a servidora Diana Cristina Silva de Azevedo, nomeada conforme a portaria número 4.209, de 21 de agosto de 2023, publicado no Diário Oficial da União de 22 de agosto de 2023, seção 2, página 20, para exercer o cargo da função de vice-reitora da Universidade Federal do Ceará. A servidora prestou o compromisso de cumprir fielmente os deveres e atribuições do cargo e função, bem como comprometeu-se a observar o código de ética profissional dos servidores da Universidade Federal do Ceará. Para constar, Marilena Feitosa Soares, pró-reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Ceará, lavrou o presente termo que vai assinado pelo reitor desta universidade e pela empossada. Assina Custódio Luiz Silva de Almeida e Diana Cristina Silva de Azevedo. Reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Custódio Luiz Silva de Almeida. Boa noite. No dia que ele faleceu, eu bem jovem, chorei muito. Gonzaguinha, ele me traduz assim: e o menino com o brilho do sol, na menina dos olhos, sorri e estende a mão, entregando o seu coração, e eu entrego o meu coração.
E eu entro na roda e canto as antigas cantigas de amigo e irmão, as canções de amanhecer, lumiar e escuridão. E é como se eu despertasse de um sonho que não me deixou viver, e a vida explodisse em meu peito com as cores que eu não sonhei. E é como se eu descobrisse que a força esteve o tempo todo em mim. E é como se então, de repente, eu chegasse ao fundo do fim, de volta ao começo, ao fundo do fim, de volta ao começo. A concha acústica da UFC está magnífica. E a beleza dessa noite é a presença de todos vocês. Quero saudar com carinho muito, muito especial o ministro Camilo Santana, por ter trazido essa posse para a concha acústica da UFC e possibilitado tão grande e bela participação de todos nós. Saúdo também com muito carinho o governador Elmano de Freitas pela presença, pela acolhida ao UFC, pelo alinhamento político-institucional e pelos projetos comuns de combate às injustiças e a promoção da emancipação social, política, científico-tecnológica do povo cearense. Cumprimento muito, muito afetuosamente a minha parceira nessa jornada, a vice-reitora, professora Diana Azevedo, pela disposição para construirmos a UFC viva e democrática, por representar o lugar da mulher na universidade, na ciência, na tecnologia de ponta, nas relações interinstitucionais. Em 2003, eu ingressei na administração superior da universidade, na gestão do professor René Teixeira de Barreira, e eu cumprimento o professor René por estar presente e me honrando muito nesta solenidade. Professor Ícaro de Souza Moreira, que me nomeou pró-reitor de graduação e coordenador do maior programa de expansão das universidades federais do Brasil, da história desse país, não está presente, mas eu quero cumprimentar com emoção o professor Gesualdo Pereira Farias, que era o vice-reitor do professor Ícaro, eleito reitor, me manteve pró-reitor de graduação por 2 gestões. Quero cumprimentar o professor Henri de Holanda Campos, que foi o meu reitor no período em que eu fui vice-reitor de 2015 a 2019. O querido Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, obrigado pela presença. Quero cumprimentar a senhora Dalila Saldanha, secretária de Educação de Fortaleza, que neste ato representa o prefeito de Fortaleza, José Sarto, uma cidade que há quase 70 anos recebeu a Universidade Federal do Ceará. E no próximo ano nós estaremos acendendo todas as luzes dessa instituição para que todos saibam da presença forte da UFC no estado do Ceará. Cumprimento com carinho a senadora Augusta Brito, senadora
me honra muito com a sua presença. Quero cumprimentar os deputados federais aqui presentes e me permitam começar pela deputada Luiziane de Oliveira Lins, eu começo pela Luiziane porque ela é professora da nossa universidade, do curso de jornalismo, ex-prefeita de Fortaleza, parceira da UFC de longas datas e continuará nossa parceira com certeza. Quero cumprimentar o Danilo Forte, deputado federal, que tem nos ajudado a construir o campus da UFC em Itapajé. Quero cumprimentar o deputado federal Mauro Benevides Filho, que nesse ano é o vice-líder da nossa bancada, e já comprometê-lo aqui no meio desta concha cheia, porque em breve a gente vai se reunir para falar de recursos de bancada para 2024. Quero cumprimentar com carinho o deputado que tem me recebido desde a transição e se comprometido com causas nobres da UFC, o deputado José Guimarães. Cumprimento aquele que vai me dar muito suporte, vai coordenar uma equipe de gabinete que, de uma certa forma, vai liberar o reitor para conversar muito com a universidade toda, o chefe de gabinete da reitoria, Carlos Almir Monteiro de Holanda. Quero cumprimentar também, com um carinho muito especial, o professor Davi Romero de Vasconcelos, pró-reitor de graduação. Eu tenho certeza que a graduação vai ficar mais forte, pungente, sob a coordenação do Davi. Professora Regina Célia Monteiro de Paula, até há poucos dias diretora do Centro de Ciências e agora pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UFC. Obrigado, Regina, pelo apoio. Professora Bernadette de Souza Porto. Bernadette, que tem a intimidade para me dar carão, vai ser a pró-reitora de extensão. Professor Bruno Rocha, pró-reitor de assistência estudantil. Eu dizia na campanha que os estudantes iriam ter a pessoa em quem eles mais confiavam como pró-reitor de assistência estudantil. E não tive nenhuma dúvida que, ao nomear o professor Bruno Rocha, eu estaria cumprindo essa promessa. Quero cumprimentar o professor João Guilherme Nogueira Matias, ex-diretor do campus de Sobral, que agora assume a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. O professor João Guilherme vem de Sobral, são os campi do interior assumindo a direção da UFC também, juntamente com o professor Davi, que eu citei, que vem de Quixadá. Cumprimento a professora Marilene Feitosa Soares, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, comprometida em cuidar das pessoas na UFC, o que eu vou acompanhar muito de perto. E quero cumprimentar o mais novo pró-reitor da mais nova pró-reitoria da UFC, uma pró-reitoria que vai trazer aquilo que precisa nos atravessar em todas as nossas atividades. O professor Sandro será o pró-reitor de Cultura da UFC. Começar o programa Cientista-Chefe da Cultura do Estado do Ceará, me mobilizou muito para saber da potência da cultura ao ponto de transformá-la em pró-reitoria
nesse momento na UFC. Em nome dos pró-reitores, eu quero cumprimentar todos os pró-reitores e pró-reitoras adjuntas que estão aqui presentes. Me permitam não nomear pelo tempo, que serão suporte das suas pastas. E agora cumprimentar alguém que hoje é reitor da Universidade Federal do Cariri, filha dileta da UFC. A Federal do Cariri foi tornada universidade em 2013, em junho de 2013 precisamente, completou 10 anos agora, quando a presidente Dilma Rousseff criou. Então, professor Silvério de Paiva Freitas Júnior, também recentemente empossado pelo ministro Camilo Santana. Quero cumprimentar o professor Carlos Kleber Nascimento de Oliveira, que é reitor da URCA, que é a Universidade Regional do Cariri, e que levará a URCA a ter voo de brigadeiro em breve, pela sua competência. Professora Isabelle Montalverne Napoleão Albuquerque, reitora da Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA, obrigado pela presença. Quero cumprimentar a senhora Joélia Marques, pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal, que neste ato representa o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, professor José Vauli Mendonça Menezes, com quem a gente vai fazer muitas parcerias. Vauli já pautou uma reunião comigo e em breve nós vamos nos dar as mãos para que juntos possamos alavancar mais projetos, mais desenvolvimento para o Ceará. Quero cumprimentar a professora Cláudia Ramos Carioca, vice-reitora da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira, Unilab. O professor Dácio Ítalo Alves Teixeira, vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará. O professor Télio Nobre Leite, reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Muito obrigado por ter vindo nos prestigiar. Quero cumprimentar o professor Randall Martins Pompeu, reitor da Universidade de Fortaleza, Unifor. Obrigado pela presença. Professor Cícero Anastácio Araújo de Miranda, diretor do Centro de Humanidades da UFC. Professor Cícero, em seu nome, eu quero cumprimentar todos os diretores e diretoras aqui presentes nesta solenidade. Talvez porque o Centro de Humanidades foi a minha primeira casa na UFC. Quero cumprimentar o senhor Davi Gomes Barroso, secretário municipal da Juventude de Fortaleza, em nome de quem saúdo os demais secretários municipais presentes nesta solenidade. Muito obrigado, Davi. Uma pessoa de quem eu tenho um carinho muito especial. Quando eu era pró-reitor de graduação, ele era dirigente do movimento estudantil, sempre muito polido, e nesta solenidade, representando a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Júlio Brise. Quero saudar com carinho o guerreiro Inácio Arruda, secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em seu nome, eu quero cumprimentar efusivamente, carinhosamente, todos os secretários e secretárias do Estado do Ceará, minha querida Luísa Sela, faltou até palavras, Luísa, para te descrever, né? Guerreira, forte. Na época do Reúne, na época que a gente pautou o Reúne na UFC, o professor Gesualdo reitor, a Luísa foi uma das guerreiras defensoras do Reúne no Conselho Universitário.
Lembro muito da cena em que você, na frente de todos, enfrentava, né, os impropérios lançados para quem defendia o Reúne. Queridíssimo Renato Rosendo, deputado estadual do Ceará, eu te saúdo em nome de todos os deputados, saúdo todos os deputados em seu nome aqui. Eu disse para o Renato que ele é um deputado necessário, né? Necessário porque ele apoia muito fortemente, né, os desvalidos de poder. Uma pessoa, felizmente, está olhando para mim, a minha presidente do Conselho Estadual de Educação. Quero saudar Ada Pimentel Gomes Fernandes Vieira, o ministro Camilo Santana, então governador do estado do Ceará, em 2017, me nomeou para o Conselho Estadual de Educação e eu fui, eu sou desse conselho até agora. Eu vou ver se a compatibilidade é possível, né? E é com muita alegria, uma grande escola que me ajuda a ser reitor também. Quero cumprimentar superintendentes, vice-diretores, chefes de departamento, subchefes, coordenadores de graduação e de pós-graduação, vice-coordenadores e vice-coordenadoras, assessores e assessoras, coordenadoras de pró-reitorias, fundações, docentes, servidores e servidoras técnico-administrativos e discentes que fazem a Universidade Federal do Ceará. Pessoal, permitam-me, mas a festa está bonita, a presença dessa mesa forte é muito significativa. Então, quero cumprimentar a juíza auxiliar da presidência, Bruna dos Santos Costa Rodrigues, representando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, o deputado Guilherme Sampaio, o senhor Niso Costa, deputado estadual, a desembargadora Germana de Oliveira Moraes, vice-presidente do Tribunal Regional da 5ª Região. Quero cumprimentar o senhor Raimundo Nogueira da Costa Filho, presidente da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, a assessora especial do Ministério da Educação, Janaína Farias. Obrigado, Janaína, por sua presença, por sua parceria, por sua ajuda no Ministério da Educação. Quero cumprimentar Daniel Farias, diretor nacional da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Públicas do Brasil, FASUBRA, o diretor nacional da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, a senhora Cláudia Figueiredo Lócio. Quero cumprimentar o senhor Arthur Bruno. Bruno, cadê você, Bruno? Pessoal, o Bruno foi meu professor no primeiro e no segundo ano do ensino médio, de Organização Social e Política Brasileira, e depois de Moral e Cívica, de Educação Moral e Cívica. Quero cumprimentar o professor Amaury Barros, pró-reitor da Universidade Federal de Alagoas, de quem fui colega no Colégio de Pró-Reitores de Graduações da ANDIPS, Gustavo de Alencar Vicentino, secretário executivo do Meio Ambiente, superintendente do Ministério da Saúde do Estado do Ceará, a superintendente Kelly Gonçalves Meira Arruda, o senhor Vladson Viana, secretário do Trabalho do Governo do Ceará, Zelma Madeira, secretária da Igualdade Racial do Ceará, Paulo Roberto Chagas Maranhão, presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB Ceará, o senhor Wagner Pires, coordenador geral do Sintufse, a senhora, não sei nem se é a senhora ainda, a estudante Stephanie Tavares, representante do Diretório Central dos Estudantes da UFC. Quero cumprimentar o senhor e amigo torcedor da UFC, André Montenegro, que neste ato representa a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC.
Bom, pessoal, se eu esqueci de alguém, me permitam lembrar durante a continuidade deste discurso. Na consulta feita à comunidade universitária em abril deste ano de 2023, fui escolhido para ser o reitor da Universidade Federal do Ceará. Ainda em abril, o Conselho Universitário indicou-me como o primeiro da lista tríplice, que todos esperamos que seja abolida da norma legal que regulamenta a eleição dos reitores das universidades federais. Já tramita no Congresso Nacional projeto de lei nesse sentido. E no dia 2 de agosto, com a assinatura do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Lula me nomeou reitor da UFC. O rito, carregado de emoções e vivido pela comunidade universitária, parecia ter chegado ao fim, mas hoje, junto com essa bela solenidade de posse, fui investido nessa honrosa função por docentes, técnicos e estudantes, que me vestiram com os símbolos reitorais. Agora sim, a liturgia de ascensão ao cargo chegou ao fim e também chegou a hora de transformar sonhos e boas ideias em projetos e trabalhar muito para concretizá-los e entregá-los à sociedade. A universidade é a esplêndida instituição do planeta Terra. Sim, é uma instituição universal, considerada indispensável desde a Idade Média, quando foi instituída. Pois é, no ano de 1088, foi fundada a Universidade de Bolonha, que em 2088 vai completar 1000 anos. Bolonha, na Itália. Nos anos seguintes, foi a vez da Universidade de Oxford, que também completará 1000 anos neste século, e da Universidade de Paris. E essas nem são as universidades mais antigas do mundo. Antes delas temos, no Marrocos, a Universidade de Al-Qarawiyyin, criada no ano de 859. Ela foi fundada por uma mulher, Fátima Al-Firi, e chegou a alcançar fama mundial por conta dos profundos estudos sobre ciências naturais. A Universidade de Al-Azhar, localizada na cidade do Cairo, capital do Egito, é a segunda mais antiga instituição criada no ano de 988, século X. E a Universidade de Nizâmia é uma rede de instituições fundada em 1065, século XI, na região atualmente pertencente ao Irã. Todas as 3 universidades, é bom que se diga isso, ainda se encontram em pleno funcionamento. E, de fato, pessoal, a gente não encontra universidade fundada, começada, que tenha sido desinstalada. Pois estamos numa instituição secular, somos seus herdeiros, herdamos a sua tradição e a sua missão. Qual é a missão da universidade? A conquista da maioridade intelectual, da liberdade, entendida como autonomia, e a conquista da emancipação humana. A história faz da universidade um ambiente da tensão entre o antigo e o contemporâneo, entre a conservação e a inovação. É verdade, nós somos conservadores, vide essas vestes, mas nós somos inovadores também. É o lugar da diversidade, com o imenso desafio de garantir a unidade. Eis o sentido do seu nome, universidade. A unidade na diversidade. Herança da cultura grega, nas ideias de uno, unidade, e díade, diferença, articuladas entre si de modo indissociável. Eis um desafio para a liberdade e para a democracia. A universidade precisa guardar a unidade nas suas diferenças. Desafio gigante que a gente tem pela frente agora na UFC. Guardar a unidade nas suas diferenças. A universidade é o lugar do confronto de ideias, das disputas intelectuais,
do cultivo do diálogo, da elaboração de projetos e, mais modernamente, da experimentação. A universidade é o maior e mais complexo laboratório de humanidades que existe. Nela misturam-se todos e todas que têm religião, e também os que não têm religião. Todas as raças e etnias, todos os partidos políticos, a diversidade de gêneros e sexualidades, todas as condições e deficiências. E, felizmente, com a lei de cotas no Brasil, que está completando 10 anos, todas as classes sociais também se encontram na universidade, colocando ricos e pobres lado a lado. A universidade é a instituição social que traz na sua própria Constituição original a missão de formar para a universalidade, formar para a visão de conjunto e para a autonomia. Sem visão de conjunto e sem a conquista da autonomia, a universidade não se realiza. Portanto, ser universitário é muito mais do que ser formado em um curso de nível superior. Sem visão de conjunto, um bacharel em direito ainda não é universitário. Um médico ainda não é universitário. Um engenheiro também não é. Nem um psicólogo, nem um professor, nem qualquer outro profissional. Sem visão de conjunto, posso até ser um professor de filosofia, mas somente com visão de conjunto posso dizer que sou filósofo. Aprendi isso com Platão na República. Nunca devemos esquecer que a universidade é farol para a sociedade. Nela se experimenta a plenitude de ser humano. Experimenta-se a liberdade e seus limites. Experimenta-se as soluções para os problemas da sociedade. É por isso que a universidade precisa de autonomia. Sem isso, ela não cumprirá a sua missão originária. Ministro Camilo, a Andifes, que é uma associação dos dirigentes das instituições federais de ensino superior, a gente tinha saído da Andifes em 2021, fomos retirados da Andifes, e o Conselho Universitário nos fez voltar para a Andifes quarta-feira passada. E aí, uma das coisas que eu vou brigar muito como reitor dentro da Andifes é pela conquista da autonomia. Autonomia já prevista na Constituição Federal de 1988, mas que ainda precisa de bastante regulamentação para ser, de fato, vivida na universidade. A universidade é uma instituição da polis, da cidade, da convivência. Quero dizer, é uma instituição eminentemente política e ética. O nosso professor emérito de filosofia, Manfredo Oliveira, em seu livro Os Desafios da Ética Contemporânea, nos ensina que a política é a atividade humana, abre aspas, que procura efetivar uma razão comunicativa na esfera da solução dos problemas coletivos, e seu sentido é instaurar uma comunidade baseada na razão, rejeitando, portanto, radicalmente a violência e o arbítrio como forma de solução dos conflitos humanos. Pensando assim, é que sonhamos com a UFC viva e democrática, politicamente madura, engajada e participativa, capaz de resolver conflitos com argumentos e com inteligência cognitiva e emocional. Nossa universidade é plural, diversa, é includente, defensora dos direitos humanos e da natureza, da equidade de gênero, da igualdade racial, dos direitos LGBTQIPN+, e determinada a trabalhar para atender as demandas de pessoas com deficiência. A UFC que queremos compreende a cultura, caríssimo Fabiano, como atravessamento de todas as suas atividades. Por isso, fomentará, apoiará e promoverá a cultura na sua pluralidade de modos de expressão. E para sustentar a política, estaremos sempre exercitando a escuta e promovendo o diálogo. Mas a tarefa não será fácil. Afinal,
A UFC é uma comunidade diversa e complexa, com cerca de 50 mil pessoas em Fortaleza, em Sobral, em Quixadá, em Russas, em Crateús e em Itapajé. E está presente em dezenas de outros municípios do Ceará por meio de projetos de extensão. Somos 128 cursos de graduação, 82 mestrados, 51 doutorados. Somos uma universidade que sonha grande, mas pisa no chão de uma região pobre do nosso país, e é por isso que um dos nossos propósitos basilares é o combate à pobreza e a todas as injustiças sociais. Ministro Camilo, governador Elmano, a universidade também tem todas as condições e tem o dever de colaborar para resolver o problema da fome, porque quem tem fome tem pressa. Para fazer isso, precisamos garantir ensino de alta qualidade, a permanência dos nossos estudantes de graduação e de pós-graduação nos seus cursos. Precisamos garantir excelente formação de professores que fazem licenciatura para serem professores das escolas básicas. Garantindo as condições para que os nossos pesquisadores desenvolvam seus projetos de pesquisa, estabelecendo relações interinstitucionais que promovam parcerias e articulações com o mundo do trabalho, oferecendo oportunidades de formação e qualificação, com todo o apoio à qualificação da carreira de nossos servidores técnicos administrativos. Somos desafiados por nossa história, por nosso compromisso e por nossa missão. A permanência dos estudantes é um desafio atual e gigante. Ministro, é o maior desafio das universidades brasileiras hoje, a permanência dos estudantes. Durante a campanha eu escutei uma coisa que é a voz de muitos, e muitos estudantes confirmaram que é a voz deles. Professor, atualmente está mais fácil ingressar na universidade do que permanecer. Por quê? Porque nós temos, no mínimo, 50% de estudantes com fragilidade econômica. E para que eles permaneçam na universidade, eles precisam de boa assistência, de completa assistência, para chegar até o fim. A permanência dos estudantes é um desafio atual e gigante, e isso é paradoxal, porque ser estudante universitário em nosso país continua sendo um privilégio. Pasme, mas é verdade. Basta notar que, de acordo com o atual Plano Nacional de Educação, que vai se completar 10 anos em 2024, e nós vamos trabalhar no novo plano em breve, nós deveríamos ter na educação superior 33% dos jovens de 18 a 24 anos. E ainda não chegamos a 20%. Portanto, quem está na universidade ainda é um privilegiado. Perder estudantes para a evasão é um crime de lesa pátria. Estudante fragilizado economicamente só permanecerá na universidade se a assistência for garantida. Restaurante, com suco, moradia, assistência médica, odontológica, psicológica e um sistema de bolsas que iniba a troca do ambiente universitário por subempregos. Pessoal, eu gosto de passear pelo centro da cidade nos sábados, e muitas vezes eu passo em frente de lojas de eletrodomésticos e eu ouço uma voz lá de dentro: ei, professor! Eu entro, é um professor, é um estudante que está sendo roubado pelo subemprego da universidade. A universidade é o lugar ideal para a gente ser feliz. Alguém me pediu e eu vou dizer: eu só estou aqui com essas vestes hoje porque eu sou feliz. Porque na universidade nós nos ocupamos do que há de mais elevado: a emancipação das pessoas para o trabalho e para a vida e a conquista da própria humanidade em nós. A gente precisa atualizar a humanidade todos os dias.
todos os dias a gente tem que aprender a ser humano outra vez. Estamos em um lugar privilegiado para o cultivo da criatividade e para a realização de sonhos. Eu digo isso consciente de que esse lugar ideal precisa das condições materiais para ser efetivado. Excelente infraestrutura e processos de trabalho bem pensados e coletivamente implementados. Para isso, firmamos o compromisso de dialogar permanentemente com o conjunto dos servidores docentes e técnicos, inclusive com suas organizações. Finalizo essas palavras. Essa era a hora que eu achava que eu ia chorar, mas me dirigindo ao movimento estudantil da UFC. Consciente, resistente, presente e que é uma grande escola de formação política. A UFC precisa da participação dos estudantes dos seus colegiados. E permitam-me saudar com muito carinho e gratidão a geração do movimento estudantil do meu tempo de estudante da UFC, que eu tenho certeza que está aqui. E quero fazer isso porque tenho a honra de representar vocês aqui agora. E em nome de 2 ex-presidentes de Diretório Central dos Estudantes, nos quais eu fui diretor, eu quero saudar todo mundo. Dimas de Oliveira Costa, em cuja gestão eu fui diretor de esportes do DCE, eu era atleta naquela época. E Francisco de Assis de Souza Filho, em cuja gestão eu fui diretor de comunicação. E não posso deixar de fazer o registro de que nesse período, o nosso querido ministro da Educação, Camilo Santana, foi presidente do Centro Acadêmico Dias da Rocha, do centenário curso de agronomia. E ele fazia parte de nosso coletivo político, que se chamava Juventude Avançando. Reverencio o movimento de biodança e de educação biocêntrica que me mostrou que eu sou corpo, que me tornou mais afeto e me ensinou o que é ecologia profunda. Quero agradecer muito carinhosamente os grupos musicais da UFC que se apresentaram hoje. Agradecer também Norval, que fez uma bela apresentação no começo, o grupo de percussão Casa Caiada, a camerata da UFC, belíssima, e o querido amigo e ex-aluno do curso de música da UFC, o cantor Marcos Lessa. E um agradecimento cheio de amor aos meus pais, que estão presentes, Coriolana Almeida e Socorro Almeida, cansados de estar tanto tempo sentados desde 4h30 da tarde, com lágrimas e muito amor, me mandaram do interior do Maranhão para Fortaleza, com 11 anos de idade, para estudar e ser hoje quem eu sou. Esse foi o ato originário e basilar que me trouxe até aqui. Obrigado aos irmãs, a minha irmã, aos sobrinhos, sobrinhas aqui presentes, primos. Obrigado a todas as presenças que guardo em silêncio no coração. Vou repetir essa frase, tá? Algumas presenças não nomeadas, obrigado a essas presenças que guardo em silêncio no coração. Quero, por fim, dizer a todos os presentes que o reitor da UFC é um servidor público, cuja missão é servir a sociedade. Pessoal, nunca esqueçam que o reitor, antes de ser reitor, e acima disso, é um servidor público. Sou um servidor público antes e acima de ser reitor, sim, e nunca poderei esquecer disso. Quero então convidar os integrantes da administração que hoje se inicia, pró-reitores, pró-reitoras adjuntos, titulares adjuntos, superintendentes, secretários, coordenadores de pró-reitorias, assim como todos os docentes e técnicos da nossa universidade, a manterem atualizada essa consciência que também é a nossa condição de trabalho fundamental. Estamos aqui
para servir e para cuidar. Estamos aqui para servir e para cuidar. Por fim, sabedor de que esse discurso está muito longo, eu poderia continuar, mas o tempo já me pede para concluir. Tomo de empréstimo o verso da canção Podres Poderes, de Caetano Veloso. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo. Eu sabia, eu chamei o cerimonial, sem que vocês percebessem aqui, para trazer 3 nominatos de pessoas que eu tinha certeza que estavam aqui e que eu não recebi. E aí eu vou destacá-las. O desembargador Fernando Braga Damasceno, presidente do Tribunal Regional da 5ª Região, que veio de Recife, só para prestigiar essa solenidade. Muito obrigado, desembargador Fernando. A professora Irenise Oliveira, presidente da ADUFSE. E a professora, ex-prefeita, valente, guerreira, queridíssima Maria Luísa Fontenelle. Muito obrigado. Prometo que eu vou falar pouco. Mas como eu gosto muito de pedir salva de palmas, eu queria pedir uma salva de palmas para a democracia brasileira, a democracia na universidade. O Brasil voltou. E trago a minha primeira palavra, eu trago aqui, falei com ele anteontem por telefone, está na África, e que quero trazer aqui um abraço do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que mais fez na história desse país pelas universidades, pelo ensino superior, dando oportunidade às pessoas que mais precisam acesso à educação superior. Prometo, queria cumprimentar aqui, eu disse que eu gosto de pedir muita salva de palmas, eu queria pedir uma salva de palmas a toda a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Estado da UFC do Ceará, aos professores, cumprimentar todos os alunos, também pedindo a salva de palmas, os administradores. Aliás, está aqui presente a servidora mais antiga, colaboradora, a Cristina, a salva de palmas para ela, em nome de todas as servidoras. Cumprimentar meu querido amigo, militante, nós que militamos juntos nessa universidade, com tanta minha emoção de voltar aqui hoje. Eu queria cumprimentar o novo, magnífico reitor, meu querido professor Custódio Luiz Silva de Almeida, novo reitor da Universidade Federal do Ceará. Cumprimentar o governador Eumano de Freitas, cumprimentar meu querido governador, que tem a missão belíssima de conduzir o destino do Estado do Ceará. Cumprimentar a professora Diana Cristina, vice-reitora, em nome dela todas as mulheres, uma salva de palmas às mulheres. Cumprimentar aqui o deputado Evandro Leitão, em nome dele todos os parlamentares estaduais e vereadores aqui presentes. Cumprimentar a minha querida senadora Augusta Brito, senadora que representa o Ceará. Cumprimentar a minha querida ex-governadora Isolda Sela, que me ajuda no Ministério a conduzir o destino daquele Ministério. Cumprimentar o magnífico reitor Silvério, Universidade Federal do Cariri, o desembargador Fernando Braga. Lembrando que lá no TRF-5 nós temos 3 cearenses na direção daquele TRF-5. O presidente, desembargador Fernando Braga, cearense, a vice-presidente, a Germana, e o corregedor, todos 3 cearenses. Cumprimentar o Fabiano Piúva, aqui representando o Ministério da Cultura, o Inácio Arruda, representando o Ministério de Ciência e Tecnologia. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, deputado federal José Guimarães, Luziane Lins, Danilo Forte, Mauro Filho. Cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro.
Cumprimentar meus queridos ex-reitores dessa universidade, Renê Barreira, Henrique Campos, Gesualdo Farias, parabéns aos três de a presença dos três reitores. Cumprimentar Isabelle Monte Alverne, reitora da Universidade do Vale do Acaraú, Carlos Cleves, reitor da Universidade Regional do Cariri. Cumprimentar todos os pró-reitores, pedindo a salva de palmas para eles, e diretores e diretoras aqui presentes. Cumprimentar a secretária da Lila, da secretária da Educação de Fortaleza, representando o prefeito. Cumprimentar aqui a presidente da DUFS, a Irinísia, e uma salva de palmas pela luta e pela resistência. E cumprimentar todo o movimento estudantil, representando aqui pela Stephanie Tavares, estudante de pedagogia. Cumprimentar todo o secretário de Estado, pedir uma salva de palmas à Orquestra de Câmara da Universidade Federal do Ceará, ao grupo Percussão Casa Caiada, nosso querido cantor Marco Lessa, a imprensa aqui presente, pedir uma salva de palmas à nossa ex-prefeita Maria Luísa, e me permita saudar aqui um ex-aluno desta casa, diretor do DCE, da segunda turma de engenharia, que foi preso, foi torturado e resistiu, e que me ensinou, que me orientou a na vida passar pela vida para lutar contra as injustiças, a favor da democracia. Um homem de 86 anos, um jovem que ainda sonha com esse país, que ainda sonha com o Ceará. Queria pedir uma salva de palmas ao meu pai, Eudório Santana, que se encontra aqui. Estou vendo aqui de longe o Assis, a Clara, o Dimas, da época de movimento. Eu tinha um discurso, mas não vou ler não. Mas quero dizer aqui que eu tenho muita honra, para mim é uma alegria voltar a esta casa, que faz parte da minha vida, da minha história. Aqui eu fiz a minha graduação, aqui eu iniciei os primeiros movimentos políticos da minha vida na militância estudantil. Fui presidente do DCE, fui diretor, aliás, presidente do Centro Acadêmico de Agronomia, fui diretor do DCE, e aqui com muito orgulho também fiz o meu mestrado na universidade, e voltar aqui a esta casa, a casa da democracia, da diversidade, volta hoje como ministro de Estado, principalmente ministro de um Estado, de um país liderado e presidido pelo nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, para mim é uma honra e vim aqui dar posse a esse reitor e devolver a você, meu caro Custódio, uma injustiça que foi cometida, devolver a você um direito que foi tirado há 4 anos atrás. E eu não poderia deixar de vir aqui como ministro participar desse ato. Temos um desafio enorme, porque desconstruíram o Ministério da Educação nos últimos anos, tiraram o orçamento das universidades, da assistência estudantil. Eu quero dizer que o primeiro movimento que o presidente Lula fez foi convidar todos os reitores e reitoras para uma reunião lá no Palácio da Alvorada, para uma demonstração de simbolismo do que representa as universidades para o país e do retorno do apoio às instituições de ensino superior desse país. Já fizemos a primeira recomposição orçamentária, já retomamos as bolsas, aliás, fizemos a primeiro reajuste de bolsas estudantis da história, desde a criação das bolsas estudantis. Ampliamos as bolsas, e quero dizer aqui que a partir de 2024, nenhum quilombola, nenhum indígena em universidades federais desse país deixarão de ter bolsa de assistência estudantil a partir de janeiro do ano que vem. Dizer que fizemos um reajuste das bolsas de mestrado, doutorado, que há mais de 10 anos não havia reajuste nesse país. Dizendo que estamos reconstruindo, dialogando com muito respeito, dialogando com a Andifes, dialogando para que a gente possa construir um novo orçamento no próximo ano, garantir a autonomia da universidade. Agora mesmo o Congresso Nacional votou aquilo que nós vamos renovar, aquilo que foi mais importante para as políticas inclusivas nesse país, que foi a lei de cotas, que completou 10 anos, que deu oportunidade a dar uma cara diferente para as universidades, ao pobre entrar na universidade, ao negro entrar na universidade, ao índio entrar na universidade, ao quilombola entrar na universidade, ao aluno de escola pública ter acesso às universidades.
Portanto, meu caro reitor Custódio, eu não vou me alongar, mas dizer que da minha alegria, da minha emoção quando eu entrei aqui, ouvindo um novo tempo sendo cantado pela orquestra. Dizer que da minha alegria, que a Universidade Federal do Ceará pode contar com o presidente Lula, que a universidade pode contar com o ex-egresso dessa casa, do ministro Camilo Santana, para que a gente possa construir uma educação de qualidade, inclusiva, que olhe para todos, que resgate a democracia. E já disse ao nosso reitor, magnífico reitor, nós vamos trabalhar para acabar com a lista tríplice das universidades federais desse país, para que nunca mais aconteça o que aconteceu com o nosso querido reitor, que hoje devolvemos a ele, com justa causa, o retorno ao cargo merecido. Um forte abraço, viva a democracia e viva a Universidade Federal do Ceará. Obrigado. Solicitamos a todos que, por posição de respeito, ouçamos o hino nacional.